Muito boa noite, Oração Ação, esse grupo de amigos que persevera no estudo, que persevera no bem. Muito bom estarmos juntos, felicito a decisão, a paciência, a perseverança de cada um de nós, e especialmente dos amigos espirituais para conosco. Muito bom. Estamos juntos e vamos continuar estudando. Hoje estudando mais um aspecto fundamental das nossas vidas, que é a questão da influência. Nós estamos estudando a questão moral, o bem e o mal em nossas vidas. Bem e o mal é o subtítulo, o título do capítulo 1 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem. Então o capítulo 1 tem por título A Lei de Deus ou Lei Natural. Estamos estudando a questão do bem e do mal e hoje vamos estudar um aspecto da justiça, já da justiça dos homens e por consequência também da justiça divina, que é a questão da influência, a questão da participação do meio ou de outras pessoas. Qual o grau de responsabilidade daquele que pratica o mal, se o mal praticado for também resultado da influência do meio? Na justiça dos homens isso é chamado de atenuantes. Será que há também atenuantes na justiça divina? O que vocês acham? Parece óbvio. A justiça dos homens não pode ser mais compreensiva, não pode ser mais justa que a justiça de Deus. Então, a lógica diz que Deus, onisciente, não apenas dos fatos sociais, mas das intenções, dos pensamentos dessa vida e das vidas passadas, só pode considerar mais fatos, só pode ser mais compreensivo que os homens, nunca menos, não é? Muito bem. Vamos estudar então a partir das perguntas em que Kardec coloca essa questão para os espíritos. São as perguntas 638 até 640. Vamos lá? Primeira pergunta. Certas vezes, o mal parece ser uma consequência da força dos acontecimentos. Por exemplo, a necessidade que o homem encontra, em determinadas circunstâncias, de destruir até mesmo o seu semelhante. Nesses casos, pode-se dizer que existe infração à lei de Deus? Veja a importância dessa questão. Vamos ver a resposta dos espíritos e depois pensar a respeito disso. O mal não se torna menor pelo fato de ser necessário. Entretanto, a necessidade de praticá-lo desaparece à medida em que o espírito evolui, passando de uma existência para outra. É assim que o homem se torna mais culpado quando comete o mal, porque melhor o compreende. Diversos exemplos podem surgir na nossa mente a respeito desse mal que parece ser a consequência da força dos acontecimentos. Muitas vezes, pensemos assim, uma pessoa assaltada na rua vê a oportunidade de reagir e nessa reação pode inclusive gerar algo contra aquele que o agride.
Se uma pessoa matar um assaltante, nesses casos, pode-se dizer que existe infração à lei de Deus? Pergunta Kardec. E a resposta surpreendente diz assim: o mal não se torna menor pelo fato de ser necessário. O mal necessário nos faz tão responsáveis quanto os outros males. Entretanto, a necessidade de praticá-lo desaparece à medida que o espírito evolui. Aquilo que parece ser uma situação sem saída para um ser primitivo apresentará saídas para um ser mais evoluído. Um ser evoluído, ao ser assaltado, mesmo sob ameaça de risco de vida a si ou a sua família, justamente por ser mais elevado, saberá criar um clima, envolver o agressor com luz, com compreensão, com amor. E essa geração de energia certamente influenciará sobre os fatos, fazendo com que a outra pessoa e ele mesmo encontre saídas, encontre situações, na pior das hipóteses, encontre atitudes pacíficas, harmoniosas, para viver a agressão e a desarmonia. E essa atitude diferente, essa atitude harmoniosa, modificará tudo. Veja que que Jesus sofreu violências terríveis, que outros apóstolos também sofreram, e Jesus, do alto da cruz, envolvido ou atacado pelo ódio, pela incompreensão, pela perseguição, não apenas dos líderes, mas da multidão que estava ali à sua volta, morreu pedindo a Deus pelos seus agressores, com a famosa e célebre frase: Deus perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É fabuloso o exemplo, e ele é realmente o nosso grande modelo e guia. Que nós realmente estejamos à altura de, dentro dos nossos limites, ninguém vai se tornar Jesus da noite para o dia, mas de mantê-lo conosco, de manter em nossa tela mental, de estabelecermos conexão com ele em todas as situações, porque, como ele mesmo ensinou, buscando o reino dos céus, tudo mais nos será acrescentado. Que assim seja. Pergunta 639. O mal que cometemos não resulta, muitas vezes, da posição em que os outros homens nos colocaram? Os outros homens e espíritos também? Nesse caso, quais são os culpados? A resposta é a seguinte: a responsabilidade pelo mal recai sobre aquele que o causa. Porém, o homem que é levado a praticar o mal em virtude da posição que os seus semelhantes o colocaram, é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal. Então, inúmeros exemplos podem ser lembrados. Por exemplo, um suicida que pratique o ato extremo por influência de líderes religiosos, por influência de espíritos,
por influência dos costumes. Há sociedades que estabelecem o costume do autoextermínio em situações de desonra, por influência de líderes da música que, se matando, estimulam a morte dos outros, líderes da filosofia que propagam a ideia do suicídio, pessoas da sua própria família que, em atentando contra a própria vida, contra a vida deles, estimulam os seus descendentes, os seus amigos, os seus parentes a também fazer o mesmo. Todos esses serão responsáveis também por aqueles que nós influenciamos, como está lá no Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. Claro que nós cativamos pela amizade. Essa frase vem no diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, sua grande amiga, mas também seremos responsáveis por aqueles que cativarmos pela mágoa, pela culpa, pelo medo, pelo ódio, pela obsessão, pela influenciação mental. Pensemos muito a respeito disso. Nessa era que nós estamos, que o máximo parece ser as multidões, que nós sejamos influencers, influenciadores, que o nosso poder, a nossa vitória parece estar na quantidade de seguidores, de compartilhamentos, de curtidas. Pensemos muito a respeito disso. Porque aqueles que mais influenciam serão mais responsáveis pelo bem que espalharem, mas também pelo mal. Não é lógico que seja assim? Então, sermos influenciadores por si não resulta em nenhum bem. Apenas se usarmos esse poder, que em algum grau todos temos, às vezes em proporções minúsculas, mas nós sempre influenciamos seres à nossa volta, que nós todos saibamos que somos todos responsáveis por todos aqueles que nós influenciamos. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos colegas, nossos amigos e aqueles que se colocam como nossos seguidores. Especialmente, seremos mais responsáveis quando mais irresponsáveis nos supusermos. Quando acharmos que estamos cobertos por uma religião, por uma política, por uma filosofia, aí mesmo é que seremos responsáveis pelas más influências que gerarmos nos outros. Então dizem os Espíritos aqui: cada um será punido não apenas pelo mal que praticou diretamente, como também pelo mal que induziu outros a causarem. Tenhamos essa consciência e, antes de buscarmos poderes políticos, econômicos, sociais, midiáticos, saibamos da responsabilidade de todos aqueles que estão em posições de influenciar. Repetindo, cada um será punido, não apenas pelo mal que praticou diretamente, como também pelo mal que induziu outros a praticarem. Tremenda é a responsabilidade dos influenciadores.
Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? E a resposta vem: é tão culpado como se o tivesse praticado. Aproveitar-se do mal é o mesmo que participar dele. Ora, se a lei dos homens fala que apenas por não denunciar um mal já somos cúmplices, quanto mais aquele que se aproveita do mal praticado. Por exemplo, o receptador de coisas roubadas será imputado um crime a ele. Não é lógico que seja assim? E continua a resposta: talvez esse que se aproveita do mal praticado por outro não fosse capaz de praticá-lo, mas uma vez que tira partido do mal que encontra realizado, é porque aprova o que foi feito. E ele mesmo o teria praticado se pudesse, ou se tivesse tido coragem. Veja a importância dos influenciadores, do meio social. Tanto nós, quando recebemos as influências, quanto nós, quando praticamos essas influências. E somos também responsáveis por nos utilizarmos de crimes em nosso próprio proveito. Por que eu estou acrescentando em nosso próprio proveito? Há uma passagem dos evangelhos muito interessante em que Jesus nos fala que são felizes aqueles que se utilizam da riqueza gerada pelo mal, mas que se utilizam bem, para o bem. Muito importante é essa lição, porque muitos ao longo da vida receberemos em nosso colo, em nossa vida, recursos oriundos de ilicitudes. Quando isso acontecer, que vier para as nossas mãos recursos oriundos de ilicitudes, se essa ilicitude for clara e evidente, se ela for comprovada, e se ela possuir meios de recompensar, de voltar para quem foi vítima dessa ilicitude, de indenizar os prejudicados, claro, o primeiro dever é reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Mas, às vezes, essa reparação, essa reconciliação, esse ressarcimento já não é mais possível. O que devemos fazer nesse caso? Fazei o bem com os recursos vindos da ilicitude, do escândalo, do mal, orienta Jesus. Então, a primeira preocupação de todo aquele que receber um recurso oriundo de atividades ilícitas, de violências, de explorações, de escravidões, é sempre o ressarcimento dos prejudicados por aquela situação. Vamos supor que você receba uma herança e saiba, tenha plena consciência de que aquela herança, aquela riqueza foi formada por roubo, é fruto de roubo. A primeira obrigação é buscar as vítimas daquele roubo
e estabelecer um mecanismo de compensação, de ressarcimento do prejuízo que lhes foi gerado. Quando isso não for possível, devemos investir em boas obras. Diz na linguagem evangélica Jesus para todos nós: granjeai amigos com os recursos provenientes do mal. Façamos o bem com recursos vindos do mal. O primeiro bem, àqueles que foram prejudicados por esse mal. E quando não for possível, façamos o bem, sempre, granjeando irmãos, granjeando amigos, arregimentando energias positivas. Para nós, para aqueles que praticaram e frente àqueles que foram prejudicados. Granjeai amigos com os recursos oriundos da iniquidade. Que tenhamos essa lucidez, porque o processo de regeneração da terra implicará no processo de regeneração individual e no processo de regeneração institucional. São muitos os recursos empresariais que vieram de uma exploração absurda do meio ambiente, da mão de obra, da sociedade em geral. São muitos os recursos ilícitos que compuseram patrimônios públicos. São muitos os recursos que vêm, que poderão vir até nós, frutos de atividades iníquas, más, criminosas. Estejamos preparados para isso, para fazer o bem com os recursos do mal. Sempre a começar pelas vítimas, mas quando isso não for possível, fazendo o bem, espalhando a luz. Que assim seja para todos nós. Vamos continuar nossas reflexões sobre o bem e o mal a partir de amanhã. Amanhã não, porque amanhã, domingo, às 17h30, estaremos nas nossas gostosas reflexões sobre o Pequeno Príncipe e o Evangelho. Venha conosco. Mas a partir de segunda, 6 horas da tarde, 18 horas, estaremos voltando a esses nossos estudos sobre o bem e o mal. A grande prioridade para esse momento, porque quem tiver clara noção do bem e do mal, evitará erros, não cairá em tentações e assim se libertará de todo mal, como Jesus nos ensinou a dizer no Pai Nosso. Muito bom. Saudar agora os amigos, nossos colegas de classe que estão aqui conosco. Enir Cajazeira Silva, Mônica Silva, que expressam sua gratidão, sua confiança. Mônica Silva lembrando de desencarnados e de encarnados, que todos eles recebam nossas melhores vibrações, que as vítimas, os envolvidos nas guerras, nos desastres climáticos, também recebam nossas melhores energias, como bem direciona aqui a Mônica também. Adelaide Dias, Mari Pereira, André Salvatore. E fica aqui o nosso convite para multiplicar, para transbordar, para compartilhar. Compartilhe o bem. Sempre que perceber uma energia ruim, um recurso ruim, algo ruim, uma notícia
desestimulante, desesperadora, pessimista. Nunca compartilhe pessimismo. Nunca compartilhe mentiras. Compartilhe apenas a luz e o bem. Que assim seja para vocês e para mim. Até amanhã, 5h30, com o Pequeno Príncipe e Jesus, nosso grande príncipe. Até amanhã.